É isso aí, pessoal. Já estamos aqui no estúdio. Daqui a pouco vamos começar o nosso debate aí. Vigia crente. Tá aqui, ó, pastor Tiago, pastor Carlos Gil, diácono Emerson, levita Emerson tá ali. Nosso presbítero Douglas, evangelista Elias. Dá um alô aí, evangelista Elias. Já estaremos aí. Vigia crente. Vamos lá, pessoal. Quem puder, compartilha aí. A gente já vai entrar ao vivo, tá? Conto com a colaboração de todos. Desde já agradeço aos irmãos aí. Tamo junto. Vamos lá, gente. Compartilhar aqui, convidar. Deixa eu convidar. Agenda da pessoa. Agenda da pessoa. Podcast. Botei na agenda. Vamos lá, Thiago Melo. Muita coisa. Jogando por onde? Facebook? Aí, o Thiago Melo, já convidei. Eu. Douglas Suzano, já chegou o convite aí. Vê se chegou, Thiago. Douglas. Douglas, o que? O teu, Douglas? Douglas de Souza Suzano. De Souza. Eu acho que eu não tenho você aqui não, Que Douglas. isso, varão? Tem Como não. assim? No Face não. Meu Deus, eu Me manda um convite lá, deixa eu botar o Emerson. Leve Emerson. Mas se eu copiar esse link e jogar no WhatsApp, já vai vir para esse vídeo ou para o próximo? Vai vir pra Eu esse, vou não é fazer- isso? Vou compartilhar no meu aqui, eu vou entrar aqui ao vivo, Emerson, o quê? no meu Emerson Facebook. Oliveira, Aí o Face Giovanni Emerson vai Oliveira. compartilhar. Você Emerson entra Oliveira? no Face dele e vai correr compartilhando, todo mundo. Já Entendeu? tá convidado. É Emerson, Giovanni peraí. o quê? Giovanni Santos. No Giovanni, né? O Jaqueline reagiu um vídeo. Já que já tá lá. Pessoal, eu vou ter que fazer um esquema aqui, porque esse meu... Morrer, né? Não, tá ruim aqui, ó. Olha, fazer o quê? Então, tu pode pegar a tua, tu trouxe, então, isso aí mesmo. Foi, Agora agora foi. foi. Agora foi, pastor, amigo. Foi. Vamos lá. Ah, Douglas Souza. Do seu é mais fácil, pastor. É só botar Gils aqui já aparece. Ou eu ou meu irmão. Tá bonito e cheiroso. Já tô, já. Olha lá, apareceu pastora Márcia Gil, pastora Beth Gils, Renata Gils, Alana Gils, Renan Gil, Vitória Gils. Poxa, cadê o pastor Carlos Gils? Ah, Carlos Gils, convidei. Tá convidado. Vamos começar, pessoal? Ele mandou te convidar, eu convidei. Ele mandou te chamar, eu te chamei. Tem que tirar essa amiga gostosa daqui. Thiago Mello adicionou 5 novas fotos. Pessoas que se te marcar. Não tem problema não, depois marca. Dá pra marcar depois, não dá? Posterior. Vamos prender essa cortina ali? Alguém vai no banheiro, beber uma água? assim, Thiago, já vai foi? agora. Vá agora Vai agora ou não vá mais. não vai mais? Gente, quem quiser beber um refrigerantezinho, tá? Bebe aí o Quando chegou o refri. convite. Ele não chegou. Passa aqui. Presta um copinho aí, por favor. Obrigado, pastor. Fala comigo, Delci, fala comigo. Fala comigo. Gravação? Hoje não, rapaz. O rapaz ele pegou 2 agendas com a banda dele hoje. Ele tá na Você não tá agenda. aqui, pastor, você ficou convite. Aí ele mas tá desistiu, aqui. aí vai Os tentar negócios marcar pra iniciaram, semana que pode vem. entrar. Vamos ver como é que vai ficar. Quem vai aparecer pra mim? Eu tô aqui no podcast aqui, quiser vir pra pastor. cá, tu estiver por aqui por perto. Não. Vem pra cá. Vem aqui, ó, que meu copo tá aqui embaixo. Tô aqui no podcast aqui, tu tá em Queria alta, tá uma em água casa? primeiro, varão. Tem água. É muito engraçado falar com o fone de tá no ouvido, carioca, sabe? Então, Quem tá falando altão. quiser vir aqui, eu tô aqui no podcast. Dá um copinho, por gentileza. Né? Valeu, valeu. Como é que eu mando o link aqui pra uma pessoa no Face, no WhatsApp? Ah, tá. Link? O link Vai dela. botar, Tá, compartilhar. beleza, deixa eu adiantar aqui então. Aí Valeu, vai ter tamo as junto. opções do... Tem os 3 negocinhos assim? Que aí vai aparecer compartilhar externamente. Tá aparecendo Apareceu. fonte, Demolei, eu tinha que compartilhar. isso lá em casa. Você vai chamar? É, compartilhar no Esse aqui. Facebook. Né? Tem É, nos 3 opção. pontinhos. Tem um desse, Três dois pontinhos uma lá em vez, cima. Não tem 3 Você pontos. deixa eu entregar um desse. O meu não tem Vai 3 sincronizar pontos, todos os não. telefones, é isso? Na transmissão, com câmera ou não? Lá na publicação, pastor.
Tem como mandar pra mim, pastor? Mas o meu já tá ao vivo, Pra já mim tô. chegou. Ah, já tá ao vivo? Você já tá ao vivo, pastor? Já. Pra mim não tá aparecendo, não. Pra mim não tá aparecendo, não. O pastor Carlos não tá aí. Não tá ao vivo aí? Ao vivo. Então. Apareceu você. Então. Agora eu mudei de câmera, mudei a Ele de câmera. branco eu não tô vendo, não. Mudei a câmera. Não, mudei a câmera. Vou virar a Agora, câmera pra mim. agora ó. apareceu pra mim. Ah, agora apareceu Pra mim, aqui. aí, ó. Aí. Agora sim. Agora sim, eu tô vendo um copo, a garrafa d'água. Pessoal, tá? ajustes finais. Tem que pedir pra pessoa Já, já. participar, hein? Tem uma Tá garrafa botando d'água na aqui. frente aí. Bruno, vamos ver. beleza, meu amigo? Manda pergunta aí, hein? Foi, pastor. Vamos abaixar os nossos celulares aí, tá? Tirar o som geral. Aqui, pastor, tu clica na bolinha, tá vendo? Aí ele abre a opção. Enviar aqui mais opções. Clicar na bolinha. É, clica naquelas 3 pontinhas e vai abrir mais opções. Não, não tem três pauzinhos. Então, 3 negocinhos assim. Ah, tá. Vai abrir mais opções. Se eu clico ali, Peraí. aí vai abrir a opção para poder mandar pro WhatsApp. Criar perfil, pulso. Tá aparecendo nada não, Douglas. Não apareceu? Não. Os 3 pauzinhos aqui, ó. Use pulso. Criar, enfim. Compartilhar. Quando eu coloco compartilhar, Mais O opções. pessoal tá vendo? ali, não tem. Convidar amigos para assistir. É o que? O link que você quer mandar pra alguém? É. Manda o link pra mim. Vou mandar pro centro ainda do não zap. mandei o link não, tá? Ainda não liberei ele não. Vou liberar Não, é o agora. meu, o meu. O meu que eu já tô ao vivo. Entendi. Vamos nos ajustes finais aqui, aí tu vai mandar o link e vai liberar, né? Isso. Então, É, esse é o link. mandou pra mim? Mandei pelo zap. Testando 1, 2. Maravilha. Glórias a Deus. E aí? Tá bom aí? Ah, tá, apareceu. Tá bom. Tinha parado o teu aqui? Ah, o meu tinha parado? Não, voltou. Tá perfeito. Isso é o Emerson falando. Oi, som. Teste. É, teu que tá alto aí, tem que baixar. Baixa onde? É aí? É o teu, né? Não, o meu tá baixo. O meu tá desligado? O dele ali que está um pouco mais baixo. Pastor Thiago. Tá baixo. Pastor Thiago. Saiu baixo. Baixa aí. Baixo. E o Abaixa. meu, como é que tá? Baixa mais um Rapidinho, pouquinho. rapidinho. Tá derrubando aqui já, peraí. Fala só você, Thiago. 1, 2, teste, som. 1, 2. Ficou até Thiago é radialista. Peraí. Glória a Deus. Peraí, Aleluia. rapidinho. Pessoal, já estamos ao vivo aqui, estamos nos ajustes finais. Isso aí, Jaque, vigia crente, compartilha aí, pessoal. Ficou até Juliano, demais, Thiago. Deus Glória a abençoe. Deus. Pessoal, compartilha aí, convida o pessoal aí, nós vamos estar iniciando já oficialmente o nosso podcast, tá? Então, por favor, Fala o seu aí, quanto pastor. mais gente você puder convidar, vai ser melhor. Queria saber se o som tá bom, vocês estão ouvindo bem aí? Dá um retorno aí, por favor. Fala o seu, pastor. É, Glórias a Deus. Oi, 1, 2. Som. Teste. Glória. Zé, não dá pra botar o negócio aqui não? Dos patrocinadores? o teu tá legal. Aquele coisa que eu te mandei dos patrocinadores, eu não consegui botar aqui não. Então, deixa eu ver se tá aí. Tá aqui no computador? Se- Obrigado, Jaque. O som tá bom? Dia frente. Tem dois aí. É isso. Também não. Já subi aqui. Esse nova pasta aí não? Esse nova pasta aí. Que horas são, gente? Que tem hora? 15:12. Eita, já? Misericórdia voando. Não tem problema não, já tá aparecendo lá? Aí, agora sim. Aí. Baruque, HM Import. Maravilha.
Quer que eu saia daqui pra você? Não. Que vídeo, né? Não, pode deixar rolando tudo, não tem problema não. O som só por retorno de caixa. Não, é porque de ouvido direto. Né? quando é slide, aí Diferente, você vai pegar o vídeo novo. O slide vai passando, né? Na época de rádio. Vai passando igual Época de um rádio. por um. Isso, beleza. Era com fone? Algumas Apresentação de rádios sim. slide. Isso. Alguns tinham fone, outros não. É, Outra outro- caixinha. É, outro que fui pela caixinha, porque ver se ouvindo assim, parece que é tipo um dedo Foi, aí. é no céu. Aí, show. Show de bola. Vamos aqui, lá nos fundos, Helene Cel. Baruque Salgado. Falar em Baruque Salgado, me dá um salgadinho desse aí. Hoje eu vou quebrar o meu propósito sem dias aí. Eu vou ter que. Olha isso, gente. Meu Olha Jesus. isso. Pessoal da Baruque Salgado, nossos patrocinadores, olha que coisa minha. Tem como resistir isso aqui? E o cheiro, e o Olha cheiro. O ambiente está tomado Tá pelo tomado. cheiro, né? Maravilha. Daqui a pouco nós vamos atacar aí. Obrigado, Tati, Robinho, Nicole, lá da Baruque Salgado. Deus abençoe. Esse aqui, ó, ele é Um negócio aqui. maravilha. Ele é de forno eu posso comer. Meu ficou cheio. Vamos lá? Tem um chiando aí, Zé. Tem um Vou chiano. soltar, hein? Tem um áudio chiando que aí, deu uma- tem um áudio aí que deu ruim. Deixa eu ver aí. Foi um deles aqui, ó. Não foi? Pelo menos aqui no. Foi aí? Ainda tá. Pelo menos a captação aqui no programa ficou limpinho. Só tava um pouco baixo o microfone dele. Tá um zumbido no teu também? Tá. O que eu ia pedir? É, eu também. Pode ser Cheiro. aquele esquema ali. Presta o teu fone aqui. O meu ali. Eu fui ajeitar Aí. Parou. Aqui, ó. Ah, é lá. O que eu ia Parou. pedir? É no microfone. Não esbarra, aqui tem um mistério aqui que eu não descobri o que é ainda. Só não esbarra, é só falar normal. Ele tá captando bem, ele tá um pouco baixo, eu aumentei. Eu achei que foi aqui. pisou Depois quando no foi meu fazer a ouvido, mudança foi do ruído fone, nenhum. começou o zumbido. Agora sim. Foi O fio tava ali, mau curto. contatozinho que teve. Tava embolado aqui, tava curto. Aí eu fui tirar, despluguei e pluguei. Depois começou o barulho. Já que falou pra você resistir, Ele levamos viu o pra áudio. ela. Me dá um pouco dessa água aí, por favor. Pessoal, vambora? Vamos lá? Vamos. Vamos lá, glória a Deus. Fica Aleluia. ligado aí, Pessoal, vou pastor, fazer- vai aparecer ao vivo aí, você Vou vai aquele apresen- esquema de compartilhar. Tá, vou fazer Aí a vocês apresentação de cada- cada um primeiro, tá? Aí tu compartilha, o pessoal pega lá do teu Face. Eu vou falar um por um aí cada um vai. Eu vou apresentar cada um e aí vocês dão uma saudação aí, Eu bem vou entrar rápida, com um depois a gente vídeo de começa. corinho de fogo, piscando Vigia Crente, aquele vídeo. Tá, Aí depois eu vou passar pra você essa câmera frontal aqui. tá. Tomado. Vamos lá, vamos lá. Depois vamos dar pra essa câmera de lá. Vai ele mesmo. Obrigado, Barão. Tem um chiando aí, mas é bem pouquinho. É bem É baixinho. um chiando bem pouquinho aí. Ô, Glória. Tudo certo, Barão? Peraí, vou soltar. Pode soltar, pastor? Pode soltar? Voltei. Tem papel aí? Calma aí. Pessoal, vamos entrando aí. Compartilhar. Compartilhar? Então vamos lá. Foi aí? Pega do meu, que eu compartilhei agora. Entrei ao vivo. Ah. E começa a distribuir todo mundo. E agora que eu já estou ao vivo? Como é que eu Não, faço? esse teu celular, esquece. Isso aí é outra conexão. Falando dessa conexão aqui, desse notebook. Entendeu? Tá. É o que eu compartilhei lá no meu Face agora. Tu entra lá no meu Face e pega e compartilha. Então tem que sair do meu. Ah, tá. Isso vai ter que sair do teu. Não dá para tu mandar para ele e ele compartilhar, o pastor Carlos Gil? É, só se você compartilhar Que aí depois a gente compartilha. Não, depois a gente compartilha tudo. Tranquilo. Mas vamos lá. Quando puder, Já foi? pode.
É isso aí, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui nessa tarde de sábado, dia 9, para darmos início ao nosso podcast Vigia Crente. Esse projeto Deus colocou no nosso coração para dar um alerta para todo o povo de Deus. E hoje nós estamos voltando com um tema cantor e pregador. Cobrar para cantar e pregar na sua igreja. Você concorda? No primeiro programa, nós tivemos um problema e não foi ao ar a segunda parte. Nós vamos fazer a segunda parte aqui rapidinho, 20 minutos, meia hora. E depois nós vamos entrar no tema atual. O tema de hoje é milagres, operação de maravilhas, curas, né? Paralítico andando, cego enxergando. Essas maravilhas não acontecem como aconteciam quase com frequência na igreja antiga. Por que que não acontece? A igreja mudou ou os crentes mudaram? O negócio vai ficar forte aqui. E hoje, para essa nossa mesa, eu trouxe aqui, estou com pessoas seletas aqui. Primeiro, o ancião da tribo aqui, né? Que é o nosso pastor Carlos Gils. Boa tarde, pastor Carlos Gils, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Giovanni Santos, a paz do Senhor a todos os irmãos aqui da mesa, a todos os ouvintes. Tem coisa boa hoje, fica ligadinho aí, tá bom? Glórias a Deus. Também o nosso estreante aqui, pastor Tiago Melo. A paz do Senhor, pastor Tiago. A paz do Senhor, pastor Giovanni, a paz do Senhor, pastor Carlos, aos todos os debatedores da mesa. Muito honrado e feliz por poder fazer parte desse podcast também, estar junto aqui contribuindo com cada um dos irmãos e irmãs que vão estar nos assistindo nessa tarde abençoada. Maravilha. Estamos aqui também com ele que não é estreante, mas ele está ali nos bastidores hoje. Na estreia ele participou, era diácono Douglas e hoje é presbítero Douglas. Deus abençoe você que tiver alguma pergunta. É Douglas Souza. Pode ser no meu aí, conseguimos compartilhar aí. Pode mandar a pergunta que você quiser. Ele está ali nos bastidores, vai anotar as perguntas e nós vamos colocar aqui a sua pergunta, tá bom? E aqui o nosso estreante, esse aqui é o meu braço direito lá na congregação, meu terceiro dirigente, diácono Emerson Levita, homem de Deus. Boa tarde, a paz do Senhor, diácono Emerson. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, meu pastor. Muito obrigado pelo convite. Pai do Senhor, meus pastores, Tiago e pastor Carlos, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, sou o menor da casa, Maravilha. Estou para aprender e vamos debater concernente ao reino. Maravilha. E ali, no comando de tudo, comando geral, evangelista Zé Elias. Deus abençoe, Zé. Muito obrigado aí por estar com a gente aí nesse projeto, ter aceitado esse desafio. Deus abençoe a tua vida. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, nós vamos entrar aqui no nosso debate. Eu quero fazer a pergunta que nós estreamos esse programa, que é: você concorda em pregador e cantor cobrar para pregar e cantar na sua igreja? Pastor Carlos já respondeu essa pergunta, eu quero passar essa pergunta para o nosso amigo pastor Tiago Melo. O que eu penso, né, junto com os amados irmãos, né, já tendo uma noção do que já foi falado e trabalhado nesse último podcast na semana passada, né, falando sobre esse tema, eu penso que é um assunto que a gente tem que esmiuçar com muita calma, porque nós vamos ver, né, diversas inversões de valores e temos que entender um pouco de cada lado, mas a princípio, de uma forma taxativa, cobrar para poder pregar, eu totalmente discordo, porque isso é uma prática onde nós vamos estar colocando preço no nosso ministério. Nosso ministério não tem preço, né? Ele tem um valor, né? Porque foi algo que foi comprado por um sangue precioso na cruz do Calvário, onde nós temos a honra, né, e a graça de recebermos da parte do Senhor essa dádiva de podermos pregar a palavra de Deus. E como vai nos dizer, né, o que recebemos de graça, temos que dar de graça. Então, a princípio, de uma forma bem taxativa e pejorativa, não se deve cobrar para poder pregar. Maravilha, pastor Carlos deixou bem claro aí, ele elucidou também essa parte desse assunto, falou também sobre isso, e também agora eu quero ouvir qual é a opinião do nosso diácono Emerson. Você concorda em cobrar para pregar e cantar na sua igreja? Não tem como, né? Aquilo que de graça nós recebemos, de graça temos que dar. Sabemos que às vezes temos alguns contratempos por transporte, precisamos às vezes de alguma oferta, muitas das vezes a gente precisa de uma oferta ali, mas só para um transporte, um translado, mas cobrar, não. O pastor Carlos falou aqui bem, semana passada, que quando você coloca um preço, né, você está virando um produto.
né? Foi falado isso aqui. É isso mesmo, pastor Carlos? Eu deixei a minha colocação foi, quando você não dá valor, você coloca um preço. E realmente, infelizmente, a gente tem visto muito isso, né? Eu creio que os amados irmãos aqui que são também de ministérios, eu já passei por isso lá na igreja. Mas a gente também, existe o outro lado, a gente também temos visto bons testemunhos, Sim. né? Isso tem uma geração boa aí, tem uma geração também dando bom testemunho nessa área aí. Então vamos entrar nisso aí. Nós não concordamos em pregador e cantor cobrar para pregar. Mas aí tem um outro detalhe. Eu compartilhei com os pastores aqui, compartilhei com Emerson e com Douglas, um vídeo do pastor Tony de Paula falando bem objetivamente direto, que o camarada falou que para ele, por ser amigo, ele ia pagar só R$5.000 para que o camarada pregasse lá na igreja do pastor Tony. Ele falou que mandou o cara ir para o quinto dos infernos. Verdade eu vou só pegar um ganchinho aqui. Tem muita gente aí que é aproveitadora, tem gente aí que não quer trabalhar, tem um bocado de gente, não estou generalizando, o pastor Carlos Gil me repreendeu no primeiro programa, positivamente, é claro, não vamos generalizar, porém, tem um bando de vagabundo aí que quer se aproveitar da ovelha, das ovelhas, da gordura das ovelhas. Nós que somos pastores, dirigentes de igreja, eu estou pastor na congregação Adeban da Estrada da Posse, e a Adeban não tem nada a ver com esse meu programa aqui, tá? É independente, tá bom? Só que nós estamos vendo aí uma cambada de vagabundo que quer ir para a igreja para tirar dinheiro do povo. E aí eu pergunto, esses camaradas aí que não querem trabalhar, o cara quer viver da obra, ele não anda com a esposa, não anda com o filho, vai pregar aleatoriamente, ele vai em algum lugar e não leva esposa, não leva filho, o camarada chega lá solto, nem um abraço do pastor, eu acho que nem o pastor dele sabe que o camarada tá lá. Aí ele bota o preço, como o senhor falou, botou um preço lá para poder pregar na sua igreja, para viver do evangelho, entre aspas. Esses vagabundos, esses sem vergonhas, que querem arrancar a lã das ovelhas e a gordura da ovelha, como é que a gente faz com esses camaradas aí? A gente leva eles ou não leva na nossa igreja para pegar? Pastor Carlos Gil é pastor presidente, eu queria ouvir o senhor, pastor. Como é que faz com esse bocado de vagabundo que tem aí, lobo vestido de ovelha, e que vai lá e bota o preço para pregar na sua igreja? O senhor levaria esses camaradas aí? Não, eu não levaria, pastor Giovanni. Na verdade, com os anos vão passando, a gente vai adquirindo alguma experiência. E eu sempre gostei muito de investigar, né? É bom. É fazer aquele... E hoje em dia eu vou muito por indicação, né? Porque quem indica se responsabiliza. É verdade. Quem indica se responsabiliza, ainda mais sabendo quando o ministério é sério, Então quem indica, eu vou muito por indicação, agora exatamente só assim. Indicou, e mesmo assim a gente ainda procura saber, né? Mas isso a gente vai adquirindo. Já passei por muito momento difícil, né? Muita coisa. Eu já tive pregador lá que na hora eu acabei me decepcionando, mas é uma vez só, não volta, é uma vez só. Então, e aí, pastor Thiago? Tem uns camaradas aí que eu falei aqui na semana passada e não foi ao ar, que ficavam na reunião de obreiro, ficavam cercando os pastores, os pastores das congregações e falando, pastor, me leva, se oferecendo para pregar. Pastor, me leva lá. E o pastor Carlos sabe dessa época aí. Para o senhor eu quebro. Lembra dessa, pastor Carlos? Para o senhor eu quebro, eu dou um desconto. Meu irmão, o camarada não trabalha, tá? Nunca foi de trabalhar. Ele era aquele cara vagabundo que às vezes era servente de pedreiro. E aí tem um talento ali, evangelista Zé Elias, tem um talento ali que Deus deu, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele talento ali para tentar viver às custas do povo de Deus. E aí, pastor Thiago, e esses vagabundos, esses sem vergonha aí, que não leva esposa, não leva filho, os camaradas não têm vida com Deus, e aí esses aí que falam, não, vou quebrar pro senhor aqui, pastor, o senhor é parceiro, pastor Carlos, eu vou quebrar, eu cobro 1.000, mas
Pro senhor eu faço só 500. E aí, pastor Usou Thiago? um termo, né? Vou quebrar. É isso aí, pastor Thiago. Como é que faz com um camarada É desse? complicado, já começa quebrando o valor, depois já não, vou quebrar tudo na Aí ficou igreja. quebrado. É, Fica Aí, quebrado. aí deixa o pastor da igreja quebrado. Rapaz, e nessa pequena caminhada que nós temos aí, né? Há cerca de 20 anos, a gente vai vendo cada coisa, porque se a gente for parar para relatar tudo que a gente já presenciou, Não dá, não ouviu, dá. assistiu aqui, o podcast vai ficar mais 5 horas aqui, a gente vai estourar o horário. Mas eu quero fazer até um contraste, porque na minha época, quando eu comecei na minha caminhada cristã, nos inícios do ano 2000, a gente vai perceber que o rapaz, né, que era itinerante, o pregador que era itinerante, ele realmente tinha chamada. Porque ele se abdicava de muitas coisas em prol da obra de Deus, da obra missionária, da obra evangelística. E muitas das vezes vivia na dependência de Deus. E hoje o que nós estamos vendo é que virou um profissionalismo, né? Agora parece que tem curso, só falta ter curso técnico para pregador itinerante. Tem isso agora, profissionais do púlpito? Porque eu chego à conclusão que existe, porque é muita gente que não está capacitada, não tem experiência, não tem bagagem, não tem compromisso sequer com a sua própria igreja a qual ele congrega, a sua liderança, não consegue se assentar para ouvir, mas ele gosta de se levantar para falar. Então, é uma geração que eu, sinceramente, já estou ficando preocupado. E isso parece que já está, de certa forma, contaminando até a juventude, porque nós estamos vendo jovens que sequer querem passar pelas famosas etapas, que acham que são etapas que não valem a pena servir na sua igreja local, já querem virar empregadores, já querem botar um sapatinho brilhante, um penteado, né? E um blazerzinho todo purpurinado, Colorido. e saindo por aí fazendo agenda, dizendo que é pregador. Eu fico revoltado com Ainda essas bota lá, coisas, agenda rapaz. aberta. Agenda aberta, né? Eu fico revoltado com essas coisas, porque nós viemos de um tempo que a gente, para poder crescer no reino, a gente aprendia primeiramente a servir. E essa galerinha aí, eu nem sei onde que eles vão chegar, eu sou bem sincero. E parece que a pandemia, de certa forma, serviu para poder já começar Deus desmascarar quem é quem no nosso meio. Verdade. Porque quem serve continua servindo. Isso. Agora, quem vive em prol de dinheiro, sinceramente, né, ficou desesperado, ficou atordoado sem saber o que fazer. Conheço alguns casos aí de alguns também fazendo contato com os pastores. Pô, pastor, faz um pix aí, faz aquilo porque eu estou aqui apertado. É aí que eu falo, é o profissional do púlpito, que antigamente era chamada. Quem era chamada, Deus provia, Deus cuidava, Deus dava assistência. Agora, quem é profissional, sinceramente, uma hora ou outra vai ficar no estreito, porque o que ele faz é visando, né, a troca, o dinheiro, né, é o valor. Então, uma hora ou outra ele vai mostrar quem ele é de verdade. E aí, Diácono Emerson, como é que faz com esses camaradas aí? Eu sou bem radical, o senhor me conhece nesse ponto aí. Queria ver se fosse um Elias, se fosse pro Ribeiro de Queriate, se ia conseguir comer. O corvo vindo servindo, sem ter dinheiro, só ter um pouquinho de água no Ribeiro. Só a viúva para ser alimentado. Será que tem a chamada mesmo de Deus? Será que Deus chamou mesmo para aquele ministério? A gente vê cada caso aí nos nossos púlpitos que às vezes não tem nem palavra. É meio balá chiclete dentro do púlpito e faz o povo pular, mas a palavra mesmo que a gente precisa ser alicerçado, não tem. É triste, né? É uma realidade triste, mas quando Deus colocou esse propósito aqui de nós fazermos esse podcast em 2020 para 2021, não é de agora, e um dos intuitos, ou o intuito a priori, é deixar o povo de Deus alerta. É um alerta, esse alerta é o meu grito, vigia, crente, porque nós temos que estar vigilante com isso. Por quê? Para não sermos enganados. Então nós estamos elucidando aqui, estamos falando de assunto aqui que a maioria das pessoas não gostam de falar, ou tem medo de falar, né, por conta de, às vezes, ser cancelado, às vezes vir alguém que vive essa vida aí de ganhar dinheiro com púlpito, ganhar dinheiro com igreja, pode vir contra nós, entre aspas. Mas eu não tenho medo de nada, a gente serve a Deus e quem comanda a nossa vida é Deus. Então, o nosso podcast é um alerta. Vigia, crente, com esses lobos vestidos de ovelha. Vigia, crente, com os profissionais de púlpitos. Vigia, crente, com os camaradas que têm uma vida dupla, que eles, na igreja, eles são pregador, mas do lado de fora, eles são pior do que o ímpio. Então, vamos ficar alerta. Aí, continuando aqui, eu falei com o pastor Carlos aqui, a gente se falou lá no mercado, antigamente, os pregadores e cantores,
eles iam nas igrejas pregar e cantar e eles ofertavam. Exatamente. Eles levavam a sua oferta e eles ofertavam na igreja. Lembro muito bem aqui, eu vou falar porque isso aí é de público, o cantor Matos Nascimento, né? Ele abençoou muitas igrejas, ele ia em algumas igrejas, às vezes ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele descia e ia numa igreja onde o Espírito de Deus direcionava ele, chegava lá, a igreja não tinha bateria, ou a igreja estava com som ruim, ele falava, pastor, Deus tocou no meu coração, eu vou dar o som para o senhor. E vários relatos, a gente tem isso aí, que o cantor Matos Nascimento, entre outros, também já faziam isso. Aí eu pergunto aqui para o nosso ancião de dias, pastor Carlos Dias, escute bem uma coisa, vou fazer uma pergunta. Acabou-se esse tempo em que os pregadores e cantores levam a semente, além de levar a semente do evangelho, além de levar a semente através dos louvores, também levam dinheiro, levam valor para abençoar a obra de Deus? Acabou o tempo que os pastores, cantores, pregadores, eles abençoam a igreja, eles vão pregar, mas eles pegam e vão dar uma oferta na igreja? Bem, pastor, o tempo não acabou, não. O tempo ainda existe. É que diminuíram os que realmente fazem isso, né? Os que vão à sua igreja pregar, os que vão na sua igreja cantar e ofertam. Eu tenho, como eu comentei com o amado pastor, o pastor Giovanni, há poucos dias nós tivemos um pregador, não vou citar o nome dele aqui, é um pregador muito conhecido, né? Tivemos esse pregador, tivemos a honra de recebê-lo lá na nossa igreja, lá na Manancial de Deus, foi um culto de domingo, e durante um momento de oferta, nós falamos sobre a obra de ampliação que nós estamos lá na igreja, e ele, quando olhou, ele falou, vocês estão fazendo obra na igreja, está ampliando o templo, eu vou dar uma oferta, e ele tirou Maravilha. R$1.000, no Olha momento, aí. na hora lá, tirou R$1.000 e ofertou, no momento do ofertório, quando passou a salva, ele colocou lá a oferta. Ou seja, ainda existem, né? Os remanescentes fiéis ainda estão de pé. Ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não beijaram os seus pés. Nós estamos falando aqui com pastores aqui, ministros, obreiros, que não se venderam ao sistema. Eu falo porque conheço a vida de cada um aqui. Amém. Eu falo sempre isso. Então, há uma importância de nós pregarmos o que nós vivemos. Sim. E vivermos o que nós pregamos. Glória a Deus. Tendo dito isso, aí eu vou entrar em outro viés aqui. Ainda existem pessoas, né, pregadores e cantores que abençoam a obra de Deus, que têm um coração voluntário na obra de Deus e semeiam na obra de Deus. Devido a isso aqui, eu quero fazer uma pergunta. E também tem o outro lado. Pregador e cantor que pagam para pregar e cantar na sua igreja. Você acha certo isso, pastor Tiago? O pregador ou o cantor pagar para pregar ou cantar na sua igreja? Olha, pagar e pregar. Aí vamos analisar qual a intenção que ele está querendo pagar para poder pregar ou cantar na minha igreja, né? Se o cantor, o pregador está vindo com propósito de reino, porque ele realmente é um pregador, ele realmente é um cantor, né, um levita da casa do Senhor, se ele veio com a intenção de abençoar a obra, com pureza de coração, com liberalidade, totalmente válido. Agora, quando há a intenção de comprar a oportunidade, né, comprar aquilo que ele vai poder executar, porque se ele está pagando na intenção de poder justamente ter um espaço para ele, né, se amostrar, entre aspas, melhor dizendo, aí é complicado, porque ele não está visando o reino, ele está visando, né, views, ele está visando dinheiro, está visando fama, está visando algum tipo de retorno que com certeza não é almas, não é crescimento da igreja, não é reino de Deus. Então eu acho que é muito complicado. A gente tem que procurar conhecer, como disse aqui já o pastor Carlos Dias, qual é a intenção, né? Poder levantar a ficha, porque nos dias de hoje levar qualquer desconhecido nas nossas igrejas é algo muito perigoso. Porque às vezes o trabalho de anos que está sendo feito, né, de edificação de vidas, pode ser destruída numa oportunidade, seja de um louvor de 5 minutos ou numa mensagem, uma palavra de 30, 40, 50 minutos. Né? A gente conhece igrejas aí que estão com problemas seríssimos até hoje, após a passagem de certos pregadores por aí,
que largaram certas bombas nas mãos dos pastores para poderem consertar. E aí a gente tem que ficar, como diz o apóstolo Paulo, né? Se o nosso fundamento é o Cristo Jesus, né? Nosso alicerce é Cristo, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos edificando sobre ele. Maravilha. E aí, Emerson, o que você acha de pregador e cantor pregar, pagar para cantar e pregar na sua igreja? Qual é a nossa intenção, primeiramente, de ir para a igreja? Adorar ao Senhor. Você não vai com o intuito de pregar, você não vai com o intuito de cantar, você vai com o intuito de adorar. Quantas vezes eu fui em algumas congregações, algumas igrejas, que eu estava precisando de ouvir uma palavra, precisando de ouvir algo de Deus para a minha vida, e eu cheguei lá e tinha oportunidade. Mas eu fui com a intenção de ter oportunidade? Não. Eu saí de casa com a intenção de adorar, de estar no culto, prestando culto a quem é digno de toda honra e de todo louvor. Então, assim, a gente não sai, esse que vai ali, ou então como o pastor Tiago diz, se ele está indo ali com outra intuição, o louvor, a palavra não surge efeito, não surte. Não tem nada que, sem propósito, né, ali naquele louvor, vai ter não vai ter um louvor com unção, não vai ter uma pregação com unção. Por quê? Por conta daquela situação. Não estou indo para adorar. Maravilha. E aí, pastor Carlos, nessa situação, como é que se comporta o pastor, pregador e cantor, pagar para pregar na sua igreja? Eu acho que eu sou o pastor dos não, né? Não, para mim, apesar de que nós já tivemos muito isso, né? Antigamente a gente usava-se um termo, pregador ficar piruando. Eu não sei se vocês lembram desse termo, né? É como a gente falava antigamente. E eu tive muitos assim que se lançavam e que não, pastor, eu quero ir lá, pastor, o que o senhor pode fazer, o que eu posso fazer para ir lá? Eu já tive isso, né? Eu tive ele até desistiu, porque foram anos. Foram anos, o pastor Tiago, anos, cara, querendo, sabe, aí não dá, não é que seja, eu não sou radical, eu acho que o radicalismo não, mas tem coisas que não tem como a gente aceitar, não. A gente está falando do Evangelho de Cristo, né? A gente está falando da obra de Deus. Então, dito isso, a gente vai para mais uma pergunta aqui. Preste atenção agora. Essa hora aqui, que é a hora que as pessoas ficam meio irritadas comigo. Eu vou falar por conta de mim, da Jaque e eu, né? Nós, o pastor Carlos está aí, desde 2006, fomos consagrados a evangelista, né? Ali, para a glória de Deus, foi uma bênção, sendo que nós já pregávamos a palavra. E aí, casei com a Jaque, ela cantava, ou ela canta ainda. E olha o que vai acontecer. Eu falo do pagar, pregador e cantor, pagar para pregar na sua igreja, pelo seguinte: quantas vezes e quantas igrejas eu já fui, e Jaque também, nós fomos, nós sempre, quem conhece sabe que a gente sempre anda junto, Jaque, Juninho e eu, sempre junto, todo lugar que a gente vai, nós estamos juntos, porque eu acho que isso é ministério. Eu tenho que levar a minha família, eu tenho que apresentar a minha família no altar de Deus. E olha o que acontece. Nós chegamos em muitas igrejas e fomos muito humilhados. Nós vamos passar para um outro lado aqui que quase ninguém fala, né? Eu estava falando com o evangelista Zé Elias, quase ninguém entra nisso aqui. Nós já fomos muito humilhados. Nós já chegamos em igreja, eu vou falar por mim, nós estamos aí pregando desde 2003. Gente, já vai para 20 anos, né? 2023 já vão para 20 anos. Nós não começamos ontem. E eu venho do evangelho onde nunca colocamos um valor, seja R$1, 10, 20, 30, 100, para pregar em lugar nenhum. Para nós é sempre uma honra, tanto Jaque para louvar, quanto eu para pregar. E Juninho agora para tocar, porque agora até Juninho tem agenda para tocar. Tá convidando, um monte de gente convidando o Juninho para ir tocar. Deus abençoe, meu filho. Se desgasta na obra de Deus mesmo, que isso é bom. E olha o que aconteceu com a gente. Tinha lugar que a gente chegava que nós éramos honrados. Eu vou falar pelo pastor Carlos, todas as vezes que nós fomos lá no pastor Carlos
pregar ou cantar, ele sempre nos honrou. Tinha aquela recepção maravilhosa. Ô, glória. Nós, às vezes, íamos lá para o gabinete, sentava lá, né, na sala do pastor Carlos Gils, era um salgado abençoado. Quando não era uma janta, era sempre fomos honrados. E o pastor Carlos Gil sempre fez questão de nos honrar com um valor. Mas nós nunca pedimos, ou nunca fechamos alguma... Não, pastor, eu vou lá, né? Eu vou falar todas as vezes, e todos os outros pastores, se alguém chegar e falar assim, ó, a Jaque ou o Giovanni falaram que só vão se der uma oferta de X. É mentira, tá? E o que aconteceu com a gente? Nós fomos em alguns lugares que nós fomos humilhados, porque a gente não combina valor nenhum. E num momento de uma prova, de luta, de tribulação, de muitas vezes a gente ir só com o dinheiro da passagem, a gente ser humilhado, de Deus honrar a gente, tanto honrar, ela não louvou a glória de Deus manifestar, que quem conhece sabe já que a humildade em pessoa, simplicidade, ela fecha os olhos, ela bota a mão no coração, começa a adorar e a glória de Deus desce. E ali a gente também pregando, olha o que aconteceu. Teve lugar que nem dinheiro da passagem para voltar deram pra gente. Teve lugar que a gente foi, que foi a glória de Deus se manifestou, porém, nem um salgadinho deram pra gente comer. E a gente ia para longe. Teve lugar que a gente já foi... Banhado no óleo. Olha, fui numa campanha, Zé Elias. Fui numa campanha, o pastor falou, não, quero completo. Você pregando, abrindo a campanha e Jaque cantando. Eu quero o pacote completo. Eu falei, amém, pastor, nós estaremos lá. Pastor, nós só temos um problema, nós estamos sem carro. Eu estava sem carro, né? Naquela época. Não, a gente vai mandar alguém buscar. Glória a Deus. E a gente vai mandar alguém levar. Falei, glória a Deus, maravilha. Não combinei nada com ele. Chegamos lá, glória a Deus. Jejuei, orei, fui para monte, buscamos ali para abrir a campanha, né? Então tem que consagrar a vida. E já que cantar jejum, oração. E aí o que aconteceu? No final, a gente já ia embora. Ele chamou, foi uma glória. Batismo no Espírito Santo. Gente sendo curada. O povo movendo o Espírito Pentecostes total, foi uma glória. Aí o que aconteceu? No final, quando a gente ia embora, o pastor, não, vocês não vão embora não. Peraí. E a gente numa prova em casa. Numa prova que dava gosto, eu desempregado. Profissional bom, pastor Carlos, o pessoal que conhece meu currículo um pouco, um bom profissional e a porta fechada. Aí ele chama a gente, não, vocês não vão embora num casal abençoado desse. Falou, opa, maravilha, Deus vai honrar a gente, porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, eu não preciso pedir para quem está me convidando, não preciso estipular valor nenhum. O meu patrão é Deus, o patrão do itinerante é Deus. Se Deus chamou ele, ele vai falar o que ele precisa com Deus. E aí o que aconteceu depois de tudo? Não, mano, vem cá. Mandei buscar um negócio para vocês ali. Eu falei, maravilha. Aí sentamos, não, vem cá. Chegamos lá, ele trouxe, nada contra salgadinho, tá, mas trouxe um salgadinho tudo gorduroso. Não era Baruque. Um refrigerante, não era Baruque, ó, sequinho. E aí eu falei assim, rapaz, isso é honrar a gente? Não que a gente queira caviar, né? Mas eu falei, gente, o senhor vai levar alguém lá, o senhor vai preparar para receber aquela pessoa. E aí eu pergunto a vocês, tem lugar que a gente vai que não dá dinheiro da passagem, o camarada não quer saber se você vai de carro, se você vai de Uber, se você vai a pé. Quando eu falo pagar, o pregador pagar e o cantor pagar para pregar na sua igreja, é tudo isso que vocês falaram, mas também é quando eu me desloco da minha casa para pregar na sua igreja, para cantar na sua igreja, será que será que você não tem noção do que é um gasto, do que gera um gasto para que eu saia de casa, para que o cantor saia de casa? Será que não é possível que os pastores ou dirigentes de culto jovem, de grupo jovem ou grupo de irmãs não tenham a noção que para você sair de casa há um custo? Então eu falo que para pagar, para cantar e pregar na sua igreja, quando eu coloco tudo do meu bolso, para mim é uma honra. Mas e quando o pregador e o cantor estão passando uma prova que ele já falou com Deus e você tem condições de abençoar e o dirigente, ou o pastor, ou o dirigente do trabalho não tem esse feeling de chegar e falar assim, não, ele está saindo de casa, eu vou
abençoar, vou semear, a gente falou aqui de semear, no ministério de um obreiro sério. Pagar, que eu diga, né, evangelista Zé Elias, é isso, quando eu saio de casa, eu coloco do meu dinheiro, eu pego a minha família, um exemplo, no final de semana, que eu poderia estar curtindo com a minha família, porque eu trabalho de segunda a sexta, eu vou lá pregar, lembrando, é uma honra para mim, mas será que os dirigentes não têm a noção de que há um gasto para o cantor chegar lá, para o pregador chegar lá? Será que ele não tem a noção de que ele tem que honrar, pelo menos com combustível, com o Uber, ou com a passagem do ônibus, seja lá o que for, o ancião de dias aí da nossa mesa, pastor Carlos? A noção ele tem sim. É. O dirigente, o pastor, pode ser de igreja pequena, pode ser de igreja grande, ele tem noção sim, ele sabe. Ele não chegou ali a dirigente, a pastor, sem ter conhecimento disso. Sabe que o cantor tem o custo dele, o gasto dele, o pregador. E com certeza Deus fala com ele. É porque ele fecha o coração mesmo ou fecha o bolso. É o outro lado, né? E a gente conhece muitas histórias, como o pastor Giovanni que relatou, né? De que ele chega, às vezes foi só com o dinheiro da passagem, e a gente sabe quantos convites, tanto o pastor Giovanni quanto a sua esposa, a Jaqueline, elas são homens e mulheres de Deus, mas existem pastores que realmente fecham o coração, sabe? E às vezes nem uma paz do Senhor para despedir o pregador, né? A gente, exemplo, hoje nós tivemos consagração na nossa igreja. A pregadora não morava muito longe, mas eu paguei Uber para ir buscar e para levar ele em casa, né? E ainda ofertamos, e ainda teve uma recepção. Ou seja, é claro que tudo dentro da condição que a igreja pode oferecer. Sim. Mas Falamos sobre isso semana passada. Falamos sobre isso, mas tem que oferecer, tem que honrar, né? Recebe o pregador, ele é usado para a igreja, ele traz o alimento para a igreja, a cantora, né? Vamos usar a Jaqueline como exemplo, é extremamente usada por Deus e não vai abençoar com isso, né? É o outro lado da história, mas que realmente é uma realidade também nos dias de hoje. Tá, então eles têm tato, né? O dirigente ele tem o tato, como o senhor falou, se ele chegou ali, ele não chegou de paraquedas. Então ele sabe que o gasto que gera para chegar até um lugar. Então muitos não têm aquela noção que nós falamos semana passada de quê? De semear no ministério de outra pessoa. Certo? Quando o pregador não pede, não estipula um valor, aí a pessoa fala, me dei bem, não vou precisar gastar nada para poder trazer esse pregador. E aí, pastor Tiago, como é que a pessoa faz quando vai convidar um pregador ou um cantor para estar na sua igreja? O dirigente do grupo jovem, o dirigente da congregação, ou o dirigente do grupo das irmãs, como é que ela tem que abordar o cantor ou o pregador para poder convidar, se a pessoa não estipula valor para poder pregar e cantar na igreja dela? Por isso que na minha fala inicial eu disse que nós temos uma grande inversão de valores dentro desse assunto. Mas eu fui taxativo com acerca de o pregador, o cantor cobrar, totalmente errado, né? Não é correto. Mas a inversão de valores está justamente aí. Porque parece que para algumas igrejas só tem valor aquele que prega. Melhor dizendo, só tem valor aquele que cobra para poder pregar, né? E o obreiro que não cobra, parece que não tem o potencial que aquele que cobra. E aí, entrando dentro desse mérito, nós vamos ver agora esse outro lado da moeda, né? Aí temos os obreiros, né? Autênticos, genuínos, aquele raiz ainda que faz a obra por amor, sem esperar nada em troca da igreja, está indo porque ele sabe que é um ministro do evangelho, alguém que vai levar o nome do Senhor para aquela igreja. E aí vamos ver agora de contrapartida agora alguns ministérios, algumas lideranças, algumas igrejas que só gostam de, né, levar vantagem, né, só querer subtrair ou absolver o que pode do obreiro sem sequer ver a necessidade dele.
E Paulo vai nos dizer que o obreiro ele é digno do seu salário. Isso aí. Quer dizer o que eu entendo com isso? É uma prerrogativa que a própria palavra de Deus ela vai nos abrir para que também o reino venha compreender a necessidade do obreiro. Porque o obreiro, pastor Carlos, ele compreende a necessidade da igreja. Sim, Então ele está indo atender a necessidade da igreja, que é levar a palavra do Senhor. Da mesma forma, eu entendo que agora o reino, hoje intitulado como igrejas, né, que elas são o reino de Deus na face da terra, é a representação física do reino de Deus na terra, tem que também, agora de acordo com a palavra, reconhecer a necessidade do obreiro. Então é valorizar o obreiro, é saber o que ele precisa para chegar até lá. Eu falo porque por experiência própria, porque já tive nas duas situações, tanto organizando eventos na igreja, dirigindo um trabalho onde eu trazia pregadores até a igreja, onde eu via a necessidade dele para se deslocar, o translado, o que ele precisava, e hoje também me coloco na outra situação, porque eu hoje estou com a vida, eu posso dizer, um pouco mais itinerante, saindo para pregar hoje com mais facilidade, e eu percebo que a forma que as pessoas nos tratam também quando nos querem levar em suas igrejas. E juntando as duas experiências, eu chego à conclusão de que é simplesmente a igreja procurar entender a vida do obreiro, a necessidade do obreiro para ele poder chegar até a sua igreja. Então o básico seria o quê? Para resumir essa pergunta, seria o quê? Justamente a igreja fazer uma pequena entrevista. Pastor, onde você mora? Pregador, aonde você mora? Bom, Teria como você se deslocar até a igreja? Você tem carro? Qual é o seu custo? Não tem carro? Quer que eu peça um Uber para o senhor? É o que acontece comigo. Eu, por exemplo, não tenho meu veículo, mas as igrejas perguntam, o senhor prefere que eu vá te buscar? Ou o senhor prefere que eu peça um Uber? Domingo agora mesmo estou com a agenda que eu vou pregar no culto de missões e o presbítero que está organizando o evento já perguntou, pastor, o que o senhor prefere? Eu falei, fica à vontade. A questão é, não tem como chegar aí. Então ele entende o quê? Então eu vou buscar o Senhor. Eu falei, então o que fica melhor para a igreja é entender a necessidade do obreiro para poder alcançar. Agora, se a igreja vai ter condições de preparar talvez uma recepção após a pregação, se a igreja vai ter condições talvez até de semear na vida do obreiro, aí são questões à parte. Mas acho que o mínimo é você pelo menos minimizar o custo do obreiro para ele se dirigir até a sua igreja. Então, no mínimo é você pegar, buscar ou pagar um Uber, tentar resolver de uma forma mais simples possível essa situação. Maravilha. Diácono Emerson, levita Emerson, você é levita, além de pregar, ser dirigente de trabalho, você está nas duas situações, de convidar o pregador. Esse aqui é polivalente, eu falo que ele é polivalente. Está na situação de convidar e também está na situação de ser convidado. Mas antes de você responder, a gente quer responder aqui, chegou uma pergunta para nós, eu falei que o pessoal mandar as perguntas, e está chegando a pergunta. Está chegando aqui uma pergunta da irmã Patrícia Chagas. Ô, Glória. É isso mesmo? Esposa do evangelista Flávio. Esposa, eu convidei o evangelista amiga. Flávio para vir para cá, ele ficou meio acanhado, mas da próxima eu trago, tá? Próxima vez já está convidado o evangelista Flávio. Ela deixou aqui uma pergunta. A pergunta é, por que os pastores de nome cobram tão alto para pregar e para cantar na sua igreja? Meu Deus. E aí? Primeiro você responde a primeira pergunta e depois você responde essa aqui da Patrícia e vocês já se preparam aí, por favor. Então, no primeiro, como o pastor Tiago falou, tivemos uma festividade na nossa igreja agora em abril. E todos os cantores, pregadores que foram, eu questionei, como que você vai chegar à igreja? Você vai vir de carro? Você vai vir de Uber? Como é que você vai fazer para o seu deslocamento? Diaconisa Thaís de Paula, evangelista Priscila Salles, foram quem pregou, diaconisa Alexandra, missionária Madalena. Eu fiz essa pergunta porque precisa ter esse deslocamento, a gente precisa entender que a pessoa sai da sua casa, às vezes não tem um veículo. Quantas vezes eu fui cantar usando meu vale transporte do trabalho? Não foi uma, não foi duas, não foi várias vezes. Eu ia para a igreja, louvava o Senhor, adorava no culto, mas eu ia com o meu vale transporte do trabalho. Emerson, mas você ia com o seu porque você queria? Sim, porque às vezes a gente achava que ia ter alguma coisa, ia ter alguma oferta, alguma coisa, mas não tinha. Mas por marcar um compromisso e para ter um compromisso ali com o pastor, honrar, a gente ia. A gente ia. E muitas das vezes eu voltava a pé. Olha isso. Quantas vezes eu fui de vale transporte para economizar, porque era de trabalho, e voltava a pé. Ou então eu ligava para meu pai poder me buscar. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes.
Então, já respondendo as duas partes Sim. aí da primeira pergunta, então fica difícil. Muitas das vezes a gente quer honrar, mas às vezes não dá. Teve até a questão lá no Pastor Júnior. Sim. Eu fui convidado para estar lá na consagração. Eu não tive condições de estar, mas eu queria muito estar. Eu liguei para o meu pastor e falei, pastor Giovanni, não vou poder estar. Infelizmente. Explica para o pastor Júnior, porque eu estou sem condições, meu celular tinha queimado na época, não tinha como pedir um Uber, não tinha como chegar lá. E a gente também tinha roubado nosso carro. Tinham roubado o não carro. Não deu nem para ir buscar. E Ainda não acharam meu carro que foi roubado. Carro, na verdade, da igreja, né? Carro da obra. Mas pode continuar. Então, assim, a gente fica triste por não honrar o compromisso. Como eu fiquei nesse dia. Agora, respondendo a pergunta da diaconisa Patrícia, estão exorbitando valores para trazer a palavra. Será que no começo da caminhada, no começo do ministério, cobravam esse valor tão alto assim? A palavra vai dizer que a gente precisa lembrar de onde a gente saiu. A gente precisa voltar lá atrás. Então, assim, hoje tem pastores, que a gente não precisa citar nomes que a gente conhece aí, que cobram 10, 20, 25 mil reais para estar pregando 1 hora e meia. Ou um cantor para cantar 3 músicas cobrando 5 mil reais. Eu tive experiência na festividade, que a gente queria chamar alguns cantores, de uma assessoria falou assim, olha, porque eu conheço você, eu vou te cobrar 1.000 reais, tá bom para você? Eu falei, não, Nossa. eu não tenho nem 100 para ofertar, imagina 1.000 para trazer. A gente fez a festividade na base de oração e jejum. porque é amigo, né? E é porque é amigo. É o caso lá do pastor Tony de Paula. Entendeu? Eu tive uma outra situação de um outro amigo na outra festividade. Olha, 700 reais tá bom pra você? Eu falei, rapaz, a gente foi criado junto. A gente tocou na mesma orquestra junto. Como é que você tá fazendo isso comigo? Não, não tem condições. Aí ele, não, mas esse valor tá acabado, fechou. E aí, eu fiquei numa saia justa. Falei, olha, você é meu amigo, mas infelizmente dessa vez não dá pra te levar. Então tá difícil hoje da gente trazer pessoas, né, com renome dentro do evangelho, dentro do mundo gospel, né? Tá muito difícil por conta dessa questão de... Eu entendo que tem custo de banda, de back vocal, das pessoas que trabalham nos bastidores de um cantor desse, ainda mais se for com banda. Eu entendo isso, mas não precisa ser um valor tão exorbitante assim. Maravilha. Pastor Carlos Gils. Queria falar só um Evangelista. Aconteceu comigo várias vezes, né? Eu falava sobre essa situação de ter um suporte para levar os músicos, né? Levar equipamento, que muitas das vezes a igreja não tem equipamento. Não, pode vir, a igreja vai te dar o dinheiro da passagem. Eu pegava e confiava. Quando eu chegava lá com o equipamento, descia, acabava o culto, ia com 20 reais. Que coisa 20 reais para uma banda de 5 instrumentistas e eu, como líder, né, chamei os músicos vinham em cima de minha lista. Como é que vai ficar isso aí? Né? 20 reais. Meu Deus. Aí, rapaz, aí você vai lá para debater. Poxa, 20 reais não dá. Né? Tem como. Falou que Paga nem o lanche. isso aconteceu foi diversas Nem a passagem. vezes. E muitas das vezes falam, a única coisa que eu pedi era um lanche para os músicos que eles vinham do trabalho direto para o evento, pro culto. Eu vinha direto suado, às vezes nem tomava banho para poder estar lá para ajudar, né? Um esforço tremendo para ir. Se é outro, vai para sua casa descansar. É isso aí. Né? Então o que acontecia? Vinha com um cachorro quente de salsicha, só a salsicha mesmo. Acho que se tivesse algo mais barato. Cachorro quente americano. Para Só fazer, a gente salsicha. fazia mais barato. Então, assim, a gente como músico, como evangelista, né, porque eu tenho equipamento de som, Sim, sim. banda, pregadores para fazer cruzado evangelismo, Maravilha. é Ô, realmente glória. espinhoso, que a gente dá o apoio à igreja, mas a igreja não nos apoia. É isso. Entendeu? Então foi uma das causas que eu passei a filtrar muito as saídas para poder fazer a obra. Entendeu? É o que a gente falou aqui, né? Não honrar o obreiro, não honrar a pessoa que está se deslocando, não honrar a pessoa que jejua a hora, não que isso não é pagar, é semear, É semear. é retribuir. Então o importante é isso. Voltando aqui para a pergunta da Patrícia, que o Emerson já respondeu, aí, o evangelista Zé Elias,
eu penso o seguinte, será que esses camaradas, quando eles começaram, eles sofreram muito igual a você? E isso vai justificar os valores exorbitantes que eles cobram hoje? Então, eu acredito que muitos fazem desse trabalho, né, de ser um pregador itinerante, um cantor itinerante na obra, que é um trabalho de um evangelista, né? A pessoa que sai para fazer a obra, ganhar almas. Então, eu acredito que eles têm isso mais como profissão, que ele não quer só apenas a passagem, ele quer o dinheiro da conta que ele tem que pagar em casa, isso né? aí. Ele quer pagar justamente com esse trabalho. Ele usa da obra de Deus como uma forma de trabalho. É porque também, de repente, o pastor dele vive da obra. E ele se acha digno também do mesmo trabalho que ele faz, que o pastor faz e vive da obra, ele também se acha que ele também tem que viver da obra, né? Então, assim, eu acredito que por muitos pastores, né, ter uma vida de luxo, né, como eu conheço algum de luxo, né, igual o pastor da Assembleia de Deus do Brás, né, ele é um homem que ele recebe milhões de reais por mês. Então, é assim, devido, de repente, por ele ter visto a liderança fazendo, aí eles vêm também na mesma linha de cobrar também esses valores exorbitantes, né, para poder fazer a obra de Deus. Pastor Carlos Gils, por que o pastor Tiago ele já falou aqui no começo sobre valores diferenciados, mas por que esses camaradas que estão na mídia aí, que acham-se que são estops, cobram valores tão exacerbados? Então, a palavra de Deus diz que o que de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Então eu vou tentar entrar na mente de um desses que cobram valores exorbitantes. Talvez eles pensem, abro aspas, eles pensem assim, bem, eu investi, não foi de graça, né? Investe em seminário, investe Sim. em livros, investe em Workshops, viagens. recebe o título de doutor de divindade, né? Porque, né? Teve uma época que foi moda, lembra, pastor? Né? Doutor de divindade, né? Tinha que ser DD, se até não fosse hoje, DD. até hoje eu recebi, tem poucos dias aí uma mensagenzinha, tava lá, D.Dzinho, né? Mas talvez eles pensem assim, já que não recebi, o meu investimento não recebi de graça, investi, então de graça eu não vou dar. Mas estão cobrando, né? E aquilo que a gente falou no último podcast aí do Vigia Crente, né? Fica até difícil agora você falar com eles. Você não fala mais com eles, você fala com o assessor. É um assessor, é o secretário, secretário, né? Você já não fala mais com esses diretamente, você já não consegue mais. Mas ainda, eu volto a repetir, existe ainda o remanescente fiel. Glórias a Deus. Remanescentes fiéis. Aí essa palavra que o pastor Carlos falou, eu fico olhando o remanescente fiel. A maioria das vezes ele não é honrado. A maioria das vezes ele não é honrado. A gente deixou de ser convidado para alguns lugares porque perguntaram para a gente. E eu estava fazendo a agenda da Jaque e ainda tento fazer. Quanto que vocês cobram para ela vir aqui cantar? Aí a gente não cobra nada. Ah, não, então depois eu vejo aí o acerto. Eu faço contato depois. Porque se não cobrar, tem gente que não convida. Você está entendendo? Então, existem várias vertentes. Esse assunto amplo, aqui, né? a gente vai voltar com ele mais para frente. Então vamos fazer o seguinte, a gente passou, era meia... isso, o pastor Tiago falou isso aqui no começo. Então, é meia hora só que a gente ia voltar esse assunto. Eu acho que já foi o suficiente hoje. Você quiser voltar esse assunto aí, bota aí as perguntas e fala, quero voltar nesse assunto de cobrar para pregar e cantar na sua igreja. Nós vamos voltar no tema de hoje. Não vamos. O Zé Elista Evangelista perguntou se podia cortar. Vamos dar um minuto de pausa aqui para a gente aproveitar o lanche aqui da Baruch Salgados. Aproveitar que nós estamos falando aqui da Baruch Salgados, nós queremos agradecer. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né? Se não fosse Deus, a gente não conseguiria estar aqui hoje. Mas a gente quer agradecer aqui que a gente não faz nada sozinho. Então nós temos os parceiros nossos aí que nos ajudam a manter o podcast, nos ajudaram aí a iniciar o podcast,
Então tá passando aqui na nossa tela, ó. Aí, ó, logotipo LMCell. Se Tá? eu quiser um iPhone, então eu posso ir lá. Pode ir, tá o número aqui. O Luiz Henrique vai atender você ali. Ó, primeira qualidade. Aí, ó, 9872-2317, se não me falha a memória. Vai aparecer aqui de novo. Baruque Salgado também. Agora eu tô com um problema de gráfica. Onde eu posso fazer Gráfica, você vai lá na Avelino. Gráfica Avelino. Ó, esse banner top aí foi feito lá, ó lá. Gráfica Avelino. Você vai lá que você vai ter produtos da melhor qualidade. LMCL 98722-3158. Baruque Salgado 987416-667. Está passando aqui na nossa tela. Então você também que quiser ajudar a gente no podcast, fazer uma parceria, né, Patrícia Chagas? Quiser fazer uma parceria com a gente para manter o podcast, para a gente agitar aqui, e quiser colocar o seu nome aparecendo por aqui, a sua logomarca, e a gente falar de você, coloca aqui. Quem não é visto, não é lembrado. Vamos pro pausezinho aqui, e daqui a pouco a gente volta. É 1 minuto só pra gente comer um baruque, um salgado do Baruque Salgado, e já já a gente volta, tá bom, gente? Não sai daí, não. Bota um louvor aí, Zé. Aleluia. Gente, era pra gente ficar meia hora, a gente passou 40 e quantos minutos, Zé? 40 Quase 1 hora. 40 e poucos minutos. Então a gente tem meia hora para falar do tema de hoje. Fui bem? Bem. Vai encerrar? A gente Fui bem, meu pastor. já encerrou lá, eu continuo aqui, tá? Eu Avisa continuo da aqui. caixinha aí, pastor. Eu vou falar daqui a pouco aí, gente. Eu não vou sair não, tá? O podcast geral ali. Ó, vamos fazer isso aqui é para ajudar a gente, tá? A gente ia fazer de graça esse sorteio, só que às vezes você faz alguma coisa de graça, a pessoa não dá valor. Então tem essa caixinha aqui, top demais. Quem tá aqui no meu Facebook ao vivo, ó, essa caixinha aqui é Wi-Fi, né? É, Bluetooth. Aí faz prova d'água. A prova d'água, você se quiser tomar banho ouvindo louvor, você deixa o seu celular num lugar seguro, coloca no Bluetooth, bota a tua caixinha lá no teu banheiro, tu pode tomar banho, fazer as tuas necessidades tranquilo com essa caixinha. Nós vamos fazer o seguinte. Tem uma ventosa, é isso? Tem uma ventosa aqui para colocar. Para colocar. Tem uma ventosa. O negócio é forte aqui, ó. É. Então você pode tomar banho ouvindo o teu melhor louvor, ouvindo a pregação que você quiser, tá bom? Com essa caixinha. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar o Pix aqui, R$1, tá? Você vai botar o teu nome aí e vai mandar um Pix de R$1. 21 964 88 2634 é o meu Pix. Você vai fazer um Pix de R$1, nós vamos anotar o teu número, o teu nome aqui, e nós vamos fazer. Tu baixou o aplicativo para fazer? O Emerson baixou um aplicativo e conforme a gente for botar o nome ali, depois ele vai girar sozinho e vai te sortear, tá bom? Essa aqui é a primeira. Provavelmente no próximo programa nós vamos sortear essa caixinha, tá bom? Então começa a fazer um Pix aí, ó, 964-88-2634, e todos os números que fizerem um Pix, pode mandar um comprovante para esse mesmo número, que é o meu Zap. A gente vai botar o teu nome lá e aí vai correr esse sorteio dessa caixinha com ventosa lá no próximo podcast, se não falha a memória, dia 23, tá bom? Então, por favor, ajuda a gente aí para manter o programa, é gasto de combustível, é alguma coisa que a gente gasta aqui, então só para manter, para ajudar a gente a andar com as próprias pernas. Tem um estúdio aqui também que a gente tem um compromisso, então Deus abençoe você, Deus vai te abençoar. E outro sorteio que nós vamos fazer aqui, ó, hoje eu tô com ela, ó, a camisa do Vigia Crente, olha aí, camisa do Vigia, todos os tamanhos, G, GG, XG, essa daqui é G, eu coloquei ela assim um pouquinho justa, que é para eu poder emagrecer mais. Dia 9 de agosto termina meu desafio de 100 dias, ela vai estar descendo igual uma luva. Então, R$2, você vai fazer um Pix, tá bom? Um Pix de R$2 para camisa. Tem a camisa masculina e tem a Baby Look feminina. Então, você faz um Pix de R$2 para o nosso número 21 964 88 26 34. Vai aparecer lá o meu nome e você faz o Pix, tá bom? E manda o comprovante para o mesmo número 964 88 26 34. Já, já. Patrícia, conto com você. Quero ver o logotipo lá. Quero ver o logotipo aqui, ó, do laboratório aqui, tá bom?
chamando você para ser nossa parceira, nossa patrocinadora aí. Vai ser bênção. Deus abençoe. Agora deixa eu aproveitar um pouquinho aqui. Quer falar alguma coisa, Emerson, Douglas? Douglas está comendo salgado da Baruch, ó. Todo mundo comendo salgado da Baruch. Muito aqui, bom ó. isso, cara. Aí, ó. Muito ó. bom, muito bom. Deixa eu lá. Aí, Glória a aí, Deus. olha lá. Olha lá. Eita, aí, olha já comendo. Eita, meu Deus. Olha o tamanho Aí, da coxinha, hein? olha aí. Eita, glória. aí, coisa boa. Gente, o negócio é forte, hein? Aí, ó, Baruch Salgado, LM Cell, LM Import, tá? Tá lá o pessoal da Gráfica Avelino. Muito obrigado aí. Trabalho top. Se você precisar de cartão de visita, precisar de banner, flyer, tudo é com eles, tá? Então estamos aguardando aí vocês. Faça contato com ele lá. Na Gráfica Avelino você vai entrar, vai falar com o Vitor lá. Vitor é top demais. Vai te fazer um atendimento super show de bola, tá? Pessoal, ajuda a gente aí a manter o nosso programa, tá bom? Sorteio da caixinha R$1 para correr no próximo programa. Da camisa R$2. Pix 21 964 88 26 34. Quem você tá gostando aí? Diaconisa Carla Marinho. Deus abençoe sua vida, minha querida. Denise Rosa. Mandar um alô pro André Matos, tá lá em Manaus. Pessoal de Manaus lá assistindo a gente, participando. Tem muita gente. Quem tá aí, Douglas? Fala aí quem tá aí. Quem? Pastora Beth, tá ligado? Eita, maravilha. Carol, Diaconisa Carol. Marcelo Rocha trabalha comigo, é um músico de excelência. Vinícius Pereira. Presbítero Vinícius. Renato Rocha. Meu Deus. A Patrícia a gente já Pastor falou. William né? também tá aí, ó. Na outra live do Eita, Zé. glórias a Deus. Tem gente lá também na live do Zé Elias Evangelista. Rodrigo Casimiro. Dá um beijão pra minha esposa Rodrigão. Márcia Coelho e a minha filha Ingrid. Peraí, manda esse recado aí. Manda não. recado. Manda esse Beijão recado pra minha aí. esposa Márcia. Momento e minha love. filha Ingrid, ó. Amo vocês. Eita, Robson esse é Rodrigues coruja. tá aí. Tava vendo que minha mamãe também tá na live. Tua mãe tá na live? Rita. Ih, Diaconisa Rita. Também quero mandar um beijo pra minha esposa, né? Não posso deixar pra minha costelinha, como a gente fala lá na igreja, né? Meu Minha Deus. costelinha. Diaconisa Andresa, te amo, minha princesa, minha neguinha. Eita, esse aqui é o... Tá acabando um minuto já. Douglas, quer falar alguma coisa? Não, o pessoal tá Douglas comentando fez... o assunto aqui, ó. Douglas fez uma homenagem pra mãe dele esses dias aí. Que Viu lá? coisa Viu lá? linda. Viu lá? Vi, Viu fez lá? uma live, fez Viu um lá? lanche, um café abençoado. É isso aí, presbítero Douglas. Foi Olha, consagrado eu já agora tomei o café domingo. da Tia Lucimar, o negócio lá é forte. Olha hein? aí, que coisa boa. Eu não vou comer salgado Baruch, não? Oxi, deixa eu vou quebrar um pouco esse... Não, hoje eu vou quebrar. dia. Não, hoje eu vou quebrar. Hoje eu vou quebrar. Fechou. O Gente, pessoal gostou do assunto. tá hoje comentando. pode, né? Hoje Manda mais, pode, hein, né? Baruch? Tá bom, Hoje hein? pode. Pessoal da Baruch aí, Deus abençoe vocês. Na próxima live, no próximo vídeo. Eita glória. Caiu na Hoje- glória. No próximo programa, Isso aí, vai. o negócio vai ficar mais forte ainda, hein? O pessoal da Baruch falou que vai preparar um combo top pra Opa. gente. Então, fiquem ligados aí. O pessoal gostou do assunto, tem muitos comentários aqui. né? Agora todo mundo homenageou aí. Eu também quero mandar um abraço, um beijo pra minha nega, Jaque, te amo, minha filha. Um abraço pra Juninho. Deus abençoe. Mandar um abração pro Iago, se ele estiver assistindo. Deus abençoe. Tamo junto pra toda a minha família. Mandar um abraço pra minha congregação Adeban da Estrada da Posse. Ó, Deus abençoe. Vocês moram no meu coração. Deus abençoe vocês. Vamos voltar já já. Diaconisa Denise Rosa. Top de linha, show de bola. Deus abençoe tua vida. Manda um abraço para todos aí da Hebron, pastora Ana Paula, tá? O pastor, manda um abraço para todos aí. Meu amigo Fernando, Deus abençoe tua vida. Tamo junto aí. Já já a gente volta no assunto aqui. Deixa eu lembrar o assunto aqui que é o tema de hoje. Milagres, maravilhas, paralítico andando, cego enxergando, cânceres sendo expelido na igreja. Por que que isso não acontece mais do jeito que acontecia antigamente? A igreja mudou ou os crentes mudaram? Nós estamos voltando aí para nós elucidarmos essas e outras perguntas aqui com essa mesa seleta, mesa top demais, só gente da melhor qualidade. Se você está gostando aí do nosso programa, nosso debate,
Dá uma curtida aí, compartilha, manda para aquele crente atribulado lá que fica fazendo um monte de pergunta e você às vezes se embola para responder. Manda aí, compartilha com ele, manda ele perguntar aí que a gente responde na hora, tá bom? Estamos esperando. Deus abençoe. Carlos Alberto, meu Deus! Glória! Carlos Alberto. Presbítero Carlinhos. Meu Deus, o negócio tá forte, meu filho. Aí, ó, vou até comer um pedacinho do Baruch agora. Fala aí, Douglas, tem mais alguém aí? Tem muita gente aqui, cara. Tem o Renato Lopes, André Jardim. André Jardim, meu amigo. Comandos. Isso aí. Ele botou um comentário aqui, né? Ele botou assim que o problema deles estarem cobrando esse valor é que eles não estão indo para a igreja, e sim para uma empresa. Meu Deus. É isso aí, André. É André é um exegeta. Pregador da palavra também, um homem abençoado, tá? Forte demais, Deus abençoe. Carla Marinho também presença aqui, né? Está aqui participando. Diaconisa Carla Marinha do Carla podcast Marinha, que faz podcast. foi. Ela foi o canal, né, Zé Elias? Zé Elias. Para nós voz estarmos contra o aqui. divórcio. Uma voz contra o Meu divórcio. Deus! É forte. Põe aí. O negócio é forte. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Valeu. Mas, pastor, Senha 1107. pode, pastor Carlos, manda um abraço pro pessoal da Manancial de Deus lá. 09. 26. Um abraço aí, Manancial de Deus. Todos os que estão ligados aí no podcast Vigia Crente. Convida mais gente aí para estar assistindo aí. Tamo junto. E só lembrando, amanhã tem Assembleia Geral, hein? Eita, glória! meu Deus! Olha aí! Já aproveitou logo o ensejo, né? Meu Essas Deus! assembleias me dá medo, hein? Entre nós aqui, amanhã é um negócio. Gente, vamos voltar já já. Vamos voltar já já, tá? Obrigado aí por curtir. Prepara o lobo, que Já, vai ficar te amo, minha filha. Deus abençoe. Vamos pra cima, vamos pra cima. Tamo junto. Patrícia, fala com o Flávio para entrar aí. Flávio. Fala com o Flávio. Flávio é- Evangelista meu Deus. Flávio. Fala para ele entrar aí para fazer uma pergunta ou para falar alguma coisa. Eu vou chamar ele aí. Vou chamar ele aqui ao vivo para ele responder também. Tá bom? Deixa eu fazer um anúncio do Connect Church, né? Tem que fazer, né? Ah, sim, peraí. Deixa eu mudar a câmera pra você. Peraí, vamos fazer um negócio direito, né? Vai lá. Emerson tem um recado pra você. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, na congregação da Campinho, Estrada do Campinho 336, você que é daí de Campo Grande, temos um Connect Church, Meu Deus, é forte. conectando os jovens ao reino. É uma mesa de podcast também, a gente vai fazer lá um debate lá. Forte. E um dos temas é como se curar o coração que já foi machucado. Meu Deus. É forte. Pra jovem mesmo, você que é jovem aí, que quer ir lá, ó, tirar suas dúvidas, o pastor Giovanni aqui do podcast vai estar Maravilha. lá, do Vigia Crente, já que vai estar lá louvando, Douglas Nascimento, pastor Marcos Leandro, que é uma benção, um amigão nosso, pastor Marcos Leandro, é uma ontem benção. eu estive lá à noite lá, me recebeu de braços abertos. É, e o teu pastor te liberou pra tu estar lá, É, né? meu pastor me liberou, tá? Meu pastor me liberou. Amo meu pastor, gente. Meu pastor me liberou pra estar lá. Mas vamos lá, vamos estar junto lá com o Douglas Nascimento, já cantando Douglas. Vai estar pastor Giovanni, pastor Marcos Leandro, coordenador geral de Mocidade, Rafael Maestro. Já tá estará lá. convidado pra vir aqui Rafael também. Maestro. Estará lá também. Tem coisa nova pra... Vem coisa nova por aí. 7 horas da noite, te aguardo lá, hein? Maravilha. Daqui a pouquinho vamos tentar ir em casa. Se não der, a gente vai direto pra lá, É o hein? negócio. Pessoal, já vamos voltar. Opa, deu errado aqui. Peraí. Agora eu vou. Já nós vamos voltar. Quem puder aí, ajuda a gente, compartilha, tá? Comenta, dá um like aí, curte para poder a gente ter um pouquinho mais de engajamento. Pastora Beth, nós vamos fazer um debate aqui. A pastora Beth já está convidada, a pastora Márcia Gil já está convidada, a missionária Márcia está convidada. Vamos fazer uma mesa aqui só de mulheres. Só de menina. Eu vou tentar trazer Jaque aqui para ela estar no comando do podcast Vigia Crente Mulher. Feminino. Meu Deus. Vigia Crente Mulher. Vigia Crente Mulher. Pronto. Vigia Crente Mulher. Vamos tentar fazer isso aí. O pastor Carlos me deu a ideia ali, eu já tinha falado com ele. Eu falei, vamos botar uma mulher no meio na mesa aqui pra gente poder... Aí ele falou assim, vamos sim, boa ideia, varão. Eu falei, o pastor Carlos é uma benção. O pastor Carlos já tá... Pastor Carlos já é praticamente sócio aqui do podcast Vigia Crente. É membro oficial. É membro oficial. Esse aí... Zé, a hora que puder voltar, a hora que tiver que voltar aí, só você... Aí, Hã? aí, Pessoal, ó, eu vou sair da live aqui e eu vou compartilhar
a live do Zé Elias Evangelista, tá? A minha eu tô terminando aqui com esse assunto, mas nós vamos voltar lá com a live do Zé Elias, tá? Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de todos. Não vai embora não, vai para lá para outra live. Eu vou terminar essa daqui e já vou começar com a outra. Deus abençoe, paz.